Muito bom dia 21 de outubro, então nessa quinta-feira, dia de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, como todas as quinta-feiras, e também sobre o número de vendas de casas usadas. Lembrando que casas é um fator importante que compõe o índice de inflação americana. E agora os índices futuros são 6h40 da manhã, os índices futuros estão caindo e a Europa também caindo. Aquela preocupação ainda de sempre. Os Estados Unidos retirarão os auxílios mensais, hoje em 120 bilhões de dólares, fazendo assim o chamado tapering, ou quando vão começar a subir os juros, que na minha opinião ainda demora, cadeia produtiva no mundo quebrando, com commodities, principalmente de energia, subindo bastante, impactando preços mundiais, enfim, preocupações que seguem nessa quinta-feira, tá? Ontem saiu o livro bege, um dado importante nos Estados Unidos que mede a economia do país como um todo, inclusive de todos os distritos que o compõem, tá? Basicamente, os números do livro bege mostram, ou o comunicado mostra, que eles continuam ainda otimistas com os números econômicos, mas alguns distritos mostram um otimismo cauteloso nas palavras deles, tá? Algumas incertezas que levam a esse otimismo cauteloso. Então os dados eles são dúbios, a gente vê dados do mercado de trabalho vindo melhores, ora piores, então a gente não sabe se eles vão começar a retirar esses auxílios, essas compras de ativos hoje em 120 bi por mês, de 10 em 10 bi, quando vão começar a retirar. Uns dados mostram que estão bons, os dados de economia melhorando, então não precisaria mais injetar dinheiro, outros dados vêm piores. Então, e sempre a comunicação dos bancos centrais, dos burocratas que os compõem, no mundo como um todo é sempre dúbio, cheio de dúvidas, parece que sempre pisando em ovos, podendo voltar do comunicado anterior. E isso é natural. Por quê? Porque é o que a gente defende aqui. A economia é formada por critérios subjetivos e não apenas fórmulas matemáticas. A sensação das pessoas, os sentimentos, aqueles critérios subjetivos temporais de escolhas de produtos pelas pessoas, ela é determinada baseado no momento que a gente está vivendo. Então não dá para a gente fazer projeções muito longas, porque muitos no meio do caminho terão interferências subjetivas, tá? Bom, hoje na Europa tem a cúpula de líderes, por lá tem uma reunião entre os principais líderes da Europa, e na Turquia a confiança do consumidor veio menor em 12 anos. Claro, a Turquia que está com uma inflação de quase 20%, mesmo assim o presidente do país, Erdogan, mandou já embora 3 presidentes do Banco Central porque eles não queriam baixar os juros, aí eles depois foram mandados embora, o presidente Erdogan mandou baixar os juros, ou seja, não tem autonomia do Banco Central, não tem autonomia na economia, e a Turquia passando também por esses problemas econômicos, tá? Bom, hoje tem na Argentina atividade econômica. Vale até por curiosidade olhar o nosso principal parceiro comercial aqui no Mercosul, e a Argentina, que está enfrentando hoje uma inflação de 55% no ano, é a 4ª maior do mundo, atrás de 3 países africanos, tá? E no Brasil, a gente tem hoje dados da Receita Tributária Federal, e o Senado aprovou ontem, agora tem que ir para a Câmara, um projeto que antecipa para 2025 um compromisso nacional voluntário de redução de gases de efeito estufa em 43% e até 2030 em 50%. Antes era 43% até 2040. Lembrando que esse compromisso antecipa e põe uma pressão para que novas energias sejam usadas, novas matrizes sejam usadas de forma mais rápida, e isso pressiona também a inflação. O ESG ele tem um lado bom, mas ele tem um lado que pressiona a inflação. E num período inflacionário mundial como a gente está vivendo, isso é um tanto quanto perigoso, na minha opinião, esse discurso de mudar rapidamente para o lado bonito, lado verde, apenas olhando isso, e não de uma maneira mais gradativa, mas de qualquer maneira isso impacta a inflação, tá? Bom, o grande comunicado de ontem foi do Auxílio Brasil, parece que será mesmo de R$400, atingindo 17 milhões de pessoas, né, de famílias, e a questão é: como caber 400 dentro do teto de gastos sem romper esse teto, que é o compromisso que o Brasil não pode gastar mais para se endividar, e isso é muito natural e muito certo. Bom, basicamente o que parece que será feito e que foi proposto é uma mudança no ajuste da periodicidade do IPCA de 12 meses. Hoje o IPCA de 12 meses é olhado até junho, e aí seria olhado até dezembro. Com isso, como a inflação está maior e o teto é corrigido, o Auxílio Brasil é corrigido por IPCA, você automaticamente abre um espaço no teto, tá? Você abre um espaço de 52 bilhões, mais ou menos,
Aí você tem o custo do precatório de mais ou menos 26 bi, então 52 menos 26, sobram ali 78, com o aumento do IPCA, abriria mais ou menos 78 bilhões de reais. Como 26 bi é tomado pelo custo do precatório que vai ter que ser pago, sobram ali 52 bi, tá? E aí você tem o custo do novo programa, para ser encaixado ali, ainda teria uma sobra adicional, tá? Bom, vamos ver, mas o mercado ele realmente está cheio de incertezas. Espero que consigamos não romper o teto e sair com uma solução boa, mas de novo eu volto aqui e deixo aquele ponto de interrogação. Tudo a gente está nessa dúvida para encaixar gastos, porque políticos e o Estado consomem praticamente tudo, 96% dos gastos no Brasil já são engessados e obrigatórios. Se a gente diminuísse esse Estado e essa máquina pública ineficiente, sobraria muito espaço para outros tipos de programa. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.